Olá, eu sou o Gustavo Longo de Carvalho e nesse vídeo eu vou mostrar a Masterclass do curso sobre a história das Copas do Mundo que eu montei. Esse vídeo contém algumas curiosidades sobre as Copas do Mundo, curiosidades gerais aí sobre as Copas do Mundo para quem se interessa pelo assunto. Quem sou eu, né? Primeira coisa que eu vou fazer é a apresentação pessoal. Eu sou jornalista e engenheiro mecânico, né? Jornalista principalmente por causa da área do jornalismo esportivo, que é a que mais me interessa no jornalismo. Eu trabalho como professor e pesquisador jornalístico. Eu já publiquei 5 livros, sendo 4 deles ligados a futebol e 2 desses 4 ligados à história das Copas do Mundo. Né? Eu publiquei esses livros como autor sozinho ou como coautor. Eu sou integrante e um dos fundadores do Memofute, que é o Grupo Literatura e Memória do Futebol, que pesquisa e divulga a memória do futebol aos interessados. Aqui estão os 2 livros que eu lancei como coautor, ligados à história das Copas do Mundo. Esse daqui, Copas do Mundo das Eliminatórias ao Título, lançado em 2006, e esse daqui, Infográficos das Copas, lançado em 2014. Então, esses 2 livros abordam a história das Copas do Mundo. Falando agora das curiosidades das Copas, algumas, né? São inúmeras curiosidades que as Copas do Mundo têm, né? Eu vou lembrar de apenas algumas delas aqui. Alguns números, né? Já houve 21 edições de Copas do Mundo de futebol, entre 1930 e 2018. Nessas 21 edições, foram realizados exatamente 900 jogos. Desses 900 jogos, houve 799 empates e 701 jogos em que uma equipe saiu como vencedora. Em 199 jogos, houve empates. E foram marcados nesses jogos, né, 900 jogos, 2.548 gols, o que resulta uma média de 2,83 gols por jogo. 2,83 gols por jogo. 83 seleções participaram de pelo menos uma Copa do Mundo. Esse número eu obtive fazendo apenas uma unificação, porque às vezes os países se desagregam, né, se dividem, tal como aconteceu com a Iugoslávia, que se dividiu em várias repúblicas, como aconteceu com a União Soviética, que se dividiu em várias repúblicas. Eu só unifiquei as estatísticas da Alemanha Ocidental e da Alemanha, deixando a Alemanha Oriental como uma estatística separada. Iugoslávia, União Soviética e Tchecoslováquia, que se desmembraram em países após terem jogado Copas do Mundo unificadas, não foram unificadas. Então eu considero a Tchecoslováquia um país, a República Tcheca outro, e a Eslováquia outro país. Né? A União Soviética um país, a Ucrânia outro país, a Rússia outro país e assim por diante. A Iugoslávia um país, a Sérvia outro país, né, que fazia parte da Iugoslávia, a Croácia outro país que fazia parte da Iugoslávia. Eu considero como países diferentes nesse número aqui de 83 seleções participantes na história das Copas. No primeiro tempo, desses 2.548 gols, foram marcados 1.078 gols no primeiro tempo das partidas. No segundo tempo, um número bem maior, 1.403 gols. No primeiro tempo da prorrogação, foram marcados 33 gols e no segundo tempo da prorrogação, 34 gols. Desses 2.548 gols aí marcados em Copas do Mundo. Falando da média de gols por Copa, né? As maiores médias de gols por Copa ocorreram nessas 4 Copas do Mundo aqui, ó. Na Copa da Suíça, foram 5,38 gols por jogo, 5,38 gols por jogo, uma média absurdamente alta de gols por jogo, muito alta mesmo, de gols por jogo. A França, 1938, né, a terceira Copa do Mundo, teve uma média de 4,67 gols por jogo. A Itália, em 1934, teve uma média de 4,12 gols por jogo, e o Brasil, em 1950, teve uma média de 4 gols por jogo. Né? No caso, em 22 jogos na Copa de 50, foram marcados exatamente 88 gols, né? O que dá uma média de 4 gols por jogo. E as menores médias? As menores médias ocorreram em Copas mais recentes, enquanto as maiores médias ocorreram em Copas mais antigas. As menores médias ocorreram na Copa da Itália de 1990, 2,21 gols por jogo. Na Copa da África do Sul de 2010, 2,27 gols por jogo. Na Copa da Alemanha em 2006, 2,30 gols por jogo. E na Copa da Coreia e Japão em 2002, né, que foi Copa sediada em 2 países, Coreia do Sul e Japão, essa média foi de 2,52 gols por jogo.
Falando assim de Copas que tiveram uma primazia de serem a única Copa sem alguma coisa. Das 21 Copas do Mundo até hoje, a única Copa sem empates foi a Copa de 1930, a primeira Copa do Mundo. Ela teve 18 jogos, nenhum dos 18 jogos terminou empatado. A única Copa sem o resultado 1-0, sem o resultado 1-0, que é o resultado mais comum na história das Copas do Mundo, apenas uma Copa não teve o resultado 1-0, que foi a Copa de 1938. Ela não teve 1-0. A única Copa sem nenhuma seleção invicta, a única Copa sem nenhuma seleção invicta foi a Copa de 1954 na Suíça. Nenhuma seleção saiu da Copa sem perder pelo menos um jogo. Isso só aconteceu na Copa de 54. E a única Copa sem nenhuma seleção com 0 ponto foi a Copa da Suécia, de 1958. Todas as seleções pelo menos empataram um jogo. O México, que foi a seleção última colocada na Copa de 58, terminou a Copa com um empate e 2 derrotas. Portanto, com 1 ponto. O empate vale 1 ponto. Né? Então, nenhuma seleção terminou com 0 pontos a Copa de 1958. Esta foi a única Copa em que isso aconteceu. As maiores goleadas da história das Copas do Mundo, né? A maior goleada foi essa, Hungria 10, El Salvador 1, na Copa de 1982, né? Hungria 9, Coreia do Sul 0 em 54, e curiosamente neste jogo a Hungria não cometeu uma falta sequer. A Hungria ganhou da Coreia do Sul em ritmo de treino, ganhando por 9-0 e sem cometer uma única falta. A Iugoslávia ganhou de 9-0 do Zaire em 1974 e o Zaire substituiu o goleiro quando o jogo estava 3-0. E aí o segundo goleiro tomou mais vários gols aí, tal, e o jogo, né, quer dizer, não resolveu a substituição do goleiro, e a Iugoslávia ganhou do Zaire de 9-0. Aí depois descendo, né, seguindo, Suécia 8, Cuba 0, goleada válida pelas quartas de final da Copa de 1938. Uruguai 8, Bolívia 0, goleada válida pela primeira fase da Copa do Mundo de 50. E Alemanha 8, Arábia Saudita 0, válida pela primeira fase da Copa de 2002. Todos esses jogos, exceto Suécia e Cuba, foram válidos pela primeira fase das Copas do Mundo. Só Suécia e Cuba já foi válido pela segunda fase da Copa de 38, que eram as quartas de final. A Suécia, com essa goleada de 8-0 sobre Cuba, garantiu uma vaga na semifinal da Copa de 38. Quais foram as maiores viradas na história das Copas do Mundo? Quando uma seleção estava perdendo por um valor, por uma margem, e consegue virar o jogo e vencer. São duas. As maiores viradas foram nesse incrível jogo Áustria 7, Suíça 5, válido pelas quartas de final da Copa de 54. O primeiro tempo foi um incrível 5-4 para a Áustria, sendo que a Suíça, que era a dona da casa, a Copa de 54 foi na Suíça, sendo que a Suíça estava ganhando de 3-0 essa partida. E ainda no primeiro tempo tomou a virada para 5-4, o que é inacreditável. E a Áustria, no primeiro tempo, além de ganhar por 5-4, ainda perdeu um pênalti. Poderia terminar o primeiro tempo ganhando de 6-4, o que é um resultado absolutamente inusitado, raríssimo de se ocorrer no futebol. E no final, o jogo ainda terminou 7-5 para a Áustria contra a Suíça. Este é o jogo com o maior número de gols na história das Copas do Mundo. Teve 12 gols esse jogo. É o maior jogo dos 900 jogos já realizados em Copas com o maior número de gols, com 12 gols. E Portugal 5, Coreia do Norte 3, válido pelas quartas de final da Copa de 66. A Coreia do Norte surpreendeu todo mundo, primeiro se classificando num grupo em que foi eliminada a Itália. Né? Itália e Chile foram eliminadas e a União Soviética e a Coreia do Norte se classificaram na primeira fase. A Coreia do Norte surpreendeu todo mundo ganhando da Itália de 1-0, uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo. E aí, quando a Coreia chegou nas quartas de final, depois de eliminar a Itália, a Coreia continuou surpreendendo o mundo, fazendo 3-0 em Portugal ainda no primeiro tempo. Mas Portugal, que era uma seleção fortíssima, reagiu rapidamente e já no primeiro tempo já tinha descontado para 3-2. Aí no segundo tempo fez mais 3 gols e ganhou por 5-3. No total, o grande centroavante português Eusébio, super craque, jogador que foi artilheiro da Copa de 66, ele marcou 4 gols nessa partida. Ele marcou 4 gols nesse jogo, sendo 2 deles de pênalti. Falando de gols de pênalti durante os jogos das Copas do Mundo, né? Durante os jogos das Copas do Mundo já foram marcados 188 gols de pênalti.
olha a quantidade. Em 1930 foi marcado apenas um gol de pênalti, e na Copa de 2018 foram marcados 22 gols de pênalti em Copas do Mundo. Né? O número de gols de pênalti vem crescendo aí com as Copas mais recentes. Em 17 jogos foram marcados 2 gols de pênalti. Entre eles, esses 2 jogos aqui, ó, que envolvem o Brasil, né? Ó, Hungria 4, Brasil 2, em 1954. Houve um pênalti para cada lado, a Hungria marcou um dos seus gols de pênalti, o Brasil marcou um dos seus gols de pênalti. E Brasil 4, Polônia 0 em 86. 2 dos 4 gols do Brasil foram de pênalti neste jogo válido pelas oitavas de final da Copa de 86. Hungria 4, Brasil 2 foi válido pelas quartas de final da Copa de 54. Em 3 jogos foram marcados 3 gols de pênalti, que são esses jogos aqui. Espanha 5, Dinamarca 1, válido pela Copa de 86. Nesse jogo aqui, a Espanha marcou 2 gols de pênalti, a Dinamarca marcou 1. E esse jogo foi um jogo histórico das Copas do Mundo, em que a Espanha ganhou da Dinamarca de virada, saiu perdendo de 1-0 e depois virou para 5-1. Inglaterra 3, Camarões 2. 2 gols foram para a Inglaterra de pênalti. 2 dos 3 gols da Inglaterra foram de pênalti. Um dos 2 gols de Camarões foi de pênalti nesse jogo. E no jogo África do Sul 2, Arábia Saudita 2 em 1998. Dos 4 gols marcados, 3 foram de pênalti. Dos 4 gols marcados na partida, 3 foram de pênalti. Quem jogou 5 Copas do Mundo? Jogadores que entraram em campo em 5 Copas do Mundo. Já houve mais de 6.000 jogadores que entraram em campo em pelo menos uma partida de Copa do Mundo. Mas apenas 3 participaram de 5 Copas do Mundo. Que são esses 3 aqui. O mexicano, o goleiro mexicano Antônio Carvajal, que participou das Copas de 1950, 54, 58, 62 e 66. Entrou em campo em pelo menos uma partida em cada uma dessas 5 Copas. Aqui o alemão Lothar Matthaus, que jogou as Copas de 82, 86, 90, quando foi campeão em 90. Em 82 e 86 foi vice-campeão. 94 e 98, entrou em campo em pelo menos um jogo dessas 5 Copas do Mundo. E aqui o Rafael Márquez, zagueiro, Rafa Márquez, zagueiro, defensor e capitão mexicano, que jogou 5 Copas do Mundo também, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Só eles 3 conseguiram entrar em campo até hoje em 5 Copas do Mundo diferentes. Isto, estatísticas válidas até a Copa de 2018. Quem jogou 4 Copas do Mundo? Aí o número começa a aumentar. Já foram 34 jogadores que atuaram em 4 Copas do Mundo, entre eles Pelé, que está aqui na foto abraçado pelo Jairzinho. Pelé jogou 4 Copas do Mundo. Diego Maradona, argentino, jogou 4 Copas do Mundo. E o alemão Jupp Seeler, grande centroavante, grande artilheiro, que também jogou 4 Copas do Mundo. Entre eles, entre esses 34 jogadores, estão os 3 que eu citei. Também estão Cafu, brasileiro, Djalma Santos, brasileiro, Pedro Rocha, uruguaio, Messi, Lionel Messi, argentino, Cristiano Ronaldo, português, etc. É uma lista seleta, mas bem maior do que aquela dos 3 jogadores que atuaram em 5 Copas. Há uma menção honrosa para o goleiro Gianluigi Buffon, que foi a 5 Copas do Mundo, mas não entrou em campo na primeira. Ele foi à Copa de 98, mas não entrou em campo. Ele era goleiro reserva da Itália. Ele não entrou em campo. E aí depois ele jogou as Copas de 2002, 2006, 2010 e 2014. Ele só não jogou a Copa de 2018 porque a Itália foi desclassificada na repescagem das eliminatórias da Copa de 2018 pela Suécia. E aí ele não jogou a Copa de 2018. Então, grande goleiro Gianluigi Buffon, um dos maiores goleiros da história. Ele jogou 4 Copas do Mundo entrando em campo e mais uma como reserva. E o destaque para outro goleiro, Farid Mondragón, da Colômbia, que ele jogou as Copas de 1998 e 2014. Uma diferença de 16 anos. Mas ele não jogou todas as Copas entre elas. Senão ele teria sido um jogador que atuou em 5 Copas do Mundo também. Mas ele não atuou em 5 Copas do Mundo. Mas ele atuou na Copa de 98 e atuou 16 anos depois na Copa de 2014 como goleiro da Colômbia. Ele entrou em campo pelo menos uma vez nestas Copas. Jogadores com o maior número de jogos. São esses 3 aqui, na história das Copas do Mundo. O Lothar Matthaus, ele fez 25 jogos em Copas do Mundo. Ele é o recordista, isolado até o momento. O grande artilheiro Miroslav Klose, que nasceu na Polônia, mas é naturalizado alemão, joga pela Alemanha.
tem 24 jogos em Copas do Mundo, o Klose. E o grande defensor Paolo Maldini, da Itália, que jogou as Copas de 90, 94, 98 e 2002, que fez 23 jogos em Copas do Mundo, e ele é o recordista em minutos jogados em Copas do Mundo, somando todos os minutos que o Matteo jogou, que o Klose jogou e que o Maldini jogou. O Maldini tem mais minutos do que o Klose e que o Matthaus, porque o Matthaus e o Klose entraram como substitutos em algumas partidas, foram substituídos em outras eventualmente, e aí a soma de minutos dá um pouco menor do que a do Maldini, que é quem mais ficou em campo na história das Copas é o Paolo Maldini, embora você tenha o Matthaus e o Klose que tenham mais jogos do que ele. Jogadores com maior número de vitórias. De novo aparece o Klose com 17 vitórias em Copas do Mundo, nos 24 jogos dos quais ele participou, ele ganhou 17. E o Cafu, brasileiro Cafu, Cafu, campeão do mundo de 2002, ele tem 16 vitórias em Copas do Mundo. Um número impressionante, é o segundo colocado no ranking em número de vitórias em Copas do Mundo. E você tem aqui o Ronaldo Fenômeno, o Lothar Matthaus, o alemão Overath, que era um craque, o Schweinsteiger, alemão, outro craque, o Lahn, grande jogador alemão também, eles têm 15 vitórias em Copas do Mundo. Eles têm 15 vitórias. Esses são os jogadores com o maior número de vitórias. Os maiores artilheiros da história das Copas do Mundo, e eu vou começar com quem fez 10 ou mais gols na história das Copas, né? Eu vou falar de quem fez 10 ou mais gols, que é uma lista muito seleta na história das Copas, somando todas as Copas das quais participou, quem marcou 10 ou mais gols. O maior artilheiro, começando a lista dos maiores artilheiros, eu tenho aqui o Thomas Müller, alemão, que tem 10 gols em Copas do Mundo. Tem o Helmut Hahn, alemão também, campeão do mundo de 54. O Thomas Müller foi campeão do mundo em 2014. Ele também tem 10 gols em Copas do Mundo. Helmut Hahn. Aqui o Gary Lineker, grande artilheiro inglês. Ele marcou 10 gols em Copas do Mundo, 6 gols em 86, 4 gols em 1990. Grande artilheiro Gary Lineker. O Batistuta, Gabriel Batistuta, grande artilheiro argentino. Durante alguns anos ele foi o maior artilheiro da história da seleção argentina, sendo superado apenas por Lionel Messi faz algum tempo. O Gabriel Batistuta tem 10 gols em Copas do Mundo, era um super artilheiro. O Grigor Zlato, polonês, tem 10 gols em Copas do Mundo. Ele jogou as Copas de 74, 78 e 82. Grande artilheiro. Foi artilheiro da Copa de 74, com 7 gols. Ele tem 10 gols em Copas do Mundo, o Lato. O Teófilo Cubidias, o maior jogador da história do Peru. Ele marcou 5 gols na Copa de 70 e 5 gols na Copa de 78, totalizando 10 gols em Copas do Mundo. Faz parte dessa seleta lista dos artilheiros que tem 10 ou mais gols em Copas do Mundo. Agora vamos para quem tem 11 gols em Copas do Mundo. Grande artilheiro Jürgen Klinsmann, que jogou as Copas de 90, 94 e 98. Ele tem 11 gols em Copas, o Klinsmann. Era um excepcional centroavante. Grande jogador. O Sandor Kocsis, que só atuou em uma Copa do Mundo, a Copa de 54, pela Hungria. E marcou 11 gols naquela Copa. Saiu como artilheiro absoluto da Copa. E faz parte dessa lista dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Ele marcou 11 gols em 5 jogos, sendo que ele não marcou o gol no último jogo da Hungria na Copa, que foi na final. Então, a rigor, ele marcou 11 gols nos 4 primeiros jogos de Copa que ele fez, o que é um feito impressionante. Mas ele, no total, tem 5 jogos de Copa do Mundo e 11 gols. O Pelé nas 4 Copas que ele disputou, ele marcou 6 gols na Copa de 58, 1 gol na Copa de 62, 1 gol na de 66 e 4 gols na Copa de 70, totalizando 12 gols em Copas. O Pelé faz parte dessa lista dos grandes artilheiros da história das Copas do Mundo, com 12 gols em Copas do Mundo nas 4 Copas que ele disputou, somando isso, né? Somando as 4 Copas. Aqui, você vê o grande centroavante francês Just Fontaine, que tem 13 gols em Copas do Mundo. Ele só jogou uma Copa, a Copa de 58 na Suécia, e marcou 13 gols naquela Copa, o que o torna recordista absoluto de gols em uma só edição de Copas. Em 6 jogos na Copa de 58, ele marcou 13 gols. E ele é o recordista de gols em uma só edição de Copa e faz parte da lista dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo, pois marcar 13 gols em Copas do Mundo não é brincadeira. E ele marcou tudo isso em uma Copa só, o que é mais impressionante ainda. Aqui temos o grande centroavante alemão Gerd Müller,
Ele tem 14 gols em Copas do Mundo. Ele marcou 10 gols na Copa de 70, da qual ele saiu como artilheiro, e 4 gols na Copa de 74, da qual ele saiu como campeão. Então, Gerd Müller era um super artilheiro, marcou 14 gols em Copas do Mundo, grande artilheiro alemão. E foi o recordista de gols em Copas do Mundo por muitos anos. Mas ele foi superado em 2006 pelo Ronaldo Fenômeno, que tem 15 gols em Copas do Mundo. O Ronaldo Fenômeno fez 4 gols na Copa de 98, 8 gols na Copa de 2002 e 3 gols na Copa de 2006, totalizando 15 gols em Copas do Mundo. E entre 2006 e 2014 ele foi o recordista de gols em Copas do Mundo, até ser superado pelo superartilheiro Miroslav Klose, que tem 16 gols em Copas do Mundo, somando os gols que ele fez em 2002, 2006, 2010 e 2014. E o Miroslav Klose é o artilheiro isolado da história das Copas do Mundo, com 16 gols marcados em Copas, o que é um feito realmente impressionante. E ele foi campeão do mundo em 2014. Miroslav Klose, grande artilheiro alemão. Quem marcou gol em 4 Copas do Mundo diferentes? Apenas 4 jogadores conseguiram essa façanha. O Pelé marcou gols nas Copas de 58, 62, 66 e 70. O Siller marcou gols nessas 4 Copas também, marcou 2 gols em 58, 2 gols em 62, 3 gols em 66 e 2 gols em 70. O Klose marcou gols nas Copas de 2002, 2006, 2010 e 2014. E o Cristiano Ronaldo marcou gols nas Copas de 2006, 2010, 2014 e 2018. Eles têm gols em 4 Copas do Mundo diferentes. Apenas dos mais de 6 mil jogadores que já entraram em campo em Copas do Mundo, né, isso eu detalho no curso tal, na apresentação de curiosidades das Copas, que faz parte do curso, desses mais de 6 mil jogadores que já entraram em campo, apenas 4 conseguiram marcar gols em 4 Copas diferentes, que são esses 4 jogadores aqui. E os jogadores que chegaram aos 3 primeiros lugares em Copas do Mundo? É uma lista muito pequena de jogador que conseguiu ser campeão mundial, ser segundo colocado numa Copa, vice-campeão mundial, e ser terceiro colocado numa Copa. É uma lista que só tem 7 nomes, dos quais 5 fazem parte da mesma geração. Todos são alemães aqui, ó. E eles, aqui está o Franz Beckenbauer, aqui está o Overath, Wolfgang Overath, aqui está o Hans Hutches, aqui está o Sepp Maier, o goleiro, e aqui está o Jürgen Grabowski, atacante alemão. Todos eles fizeram parte da excepcional geração alemã que jogou as Copas de 66, 70 e 74. O Sepp Maier jogou, inclusive, a Copa de 78 também. Eles foram campeões em 74, vice-campeões em 66 e terceiros colocados em 70. Eles têm pelo menos uma vez, né? Eles conseguiram ser campeões, vice e terceiros colocados em Copas do Mundo. Sendo que desses 5 aqui, os 3 primeiros, o Beckenbauer, o Overath e o Hutches, entraram em campo em pelo menos um jogo das 3 Copas. O Sepp Maier e o Grabowski faziam parte do elenco, mas não entraram em campo na Copa de 66. Eles eram reservas e não entraram em campo. Entraram em campo em 70 e 74. Mas em 66 não, mas são vice-campeões do mundo de 66, pois faziam parte do elenco alemão naquela Copa. Além deles, só mais 2 jogadores conseguiram esse feito de chegarem aos 3 primeiros lugares em Copas do Mundo. E esses 2 jogadores estão aqui, ó. São o Franco Baresi, o único não alemão da lista, italiano Franco Baresi, super zagueiro, um dos maiores zagueiros da história. Ele foi campeão do mundo em 82, sem entrar em campo em nenhuma partida, ele era reserva daquela seleção, ele era muito jovem, lá ele era jovem, e por opção do treinador ele foi reserva na Copa de 82. Ele foi vice-campeão do mundo em 94, aí já participando da Copa, e foi terceiro colocado na Copa de 90. Então, Franco Baresi, italiano, o único não alemão da lista. Ele foi vice-campeão em 94, passando por uma pequena cirurgia no joelho. Ele teve problemas durante a Copa de 94, jogou as 2 primeiras partidas, depois só voltou na final e fez uma final impressionante, marcando muito bem o Romário na final, o brasileiro Romário na final da Copa de 94. E por fim, mais uma vez aparece o Klose como um dos recordistas das Copas do Mundo, Miroslav Klose, que é o único que tem 4 pódios em Copas do Mundo. É inacreditável o Klose. Ele foi campeão do mundo em 2014, vice-campeão do mundo em 2002 e terceiro colocado em 2006 e 2010. É impressionante, ele tem 4 pódios em Copas do Mundo, Miroslav Klose. Lembrando que o maior campeão da história das Copas do Mundo é o Pelé.
O Pelé tem 3 títulos de Copas do Mundo. Mas o Pelé nunca foi vice-campeão mundial nem terceiro colocado de uma Copa. Esses que eu estou citando foram jogadores que foram pelo menos uma vez campeão, uma vez vice e uma vez terceiro colocado. E o Klose conseguiu ser 2 vezes terceiro colocado, em 2006 e 2010. Goleiros que não levaram gols em Copas do Mundo. São vários, a lista é considerável. Só que apenas 2 goleiros que participaram de mais de um jogo de Copas do Mundo não levaram gols. São esses 2 aqui. O suíço Pascal Zuberbühler, que na Copa de 2006 fez 4 jogos pela Suíça, jogou 4 partidas e não tomou nenhum gol. E o goleiro italiano Lorenzo Buffon, que na Copa de 62 fez 2 jogos pela Itália e não tomou nenhum gol. Então esses são os únicos 2 goleiros que atuaram em mais de uma partida de Copa do Mundo e não levaram gols. Existem diversos goleiros que não levaram gols em Copas, eu repito, mas que só participaram de um jogo de Copa, ou de uma parte de um jogo, ou de um jogo inteiro. Mas que jogaram mais de uma partida, só esses 2 aqui não levaram nenhum gol em Copas. Expulsões de goleiros também são raríssimas. Nos 900 jogos de Copas do Mundo até hoje, em apenas 2 houve expulsões de goleiros. Somente 2 goleiros foram expulsos em Copas do Mundo. Eles estão nessas fotos aqui, ó. O goleiro italiano Gianluca Pagliuca, que aqui aparece abraçando o goleiro brasileiro Taffarel. O Pagliuca foi expulso no jogo Itália 1, Noruega 0, na Copa de 1994. O Pagliuca foi expulso, depois, durante a Copa, ele voltou a jogar, inclusive participou da final da Copa contra o Brasil, quando ele abraçou o Taffarel aqui. Essa foto é da final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália. E o goleiro Itumeleng Khune, da África do Sul, que foi expulso no jogo África do Sul 0, Uruguai 3, em 2010, quando a África do Sul foi sede da Copa do Mundo. O Khune, aqui, foi expulso no jogo contra o Uruguai. Somente esses 2 goleiros foram expulsos em uma partida de Copa do Mundo. E aí como que o técnico resolveu o problema? Colocou o goleiro reserva no lugar de um jogador de linha para a equipe voltar a ter um goleiro em campo, né? Os confrontos que mais ocorreram em Copas, né? Quais foram os confrontos que mais ocorreram em Copas do Mundo? Brasil e Suécia. Ocorreu já 7 vezes em Copas do Mundo, sendo que o Brasil teve 5 vitórias, o Brasil ganhou 5 dos 7 jogos e houve 2 empates. A Suécia não ganhou nenhum dos 7 jogos disputados contra o Brasil em Copas do Mundo. Outro jogo que aconteceu 7 vezes em Copas do Mundo foi Alemanha e Argentina, inclusive por 2 vezes em finais de Copa, né? Na Copa de 86, a Argentina ganhou por 3-2 da Alemanha, e na Copa de 90, a Alemanha ganhou por 1-0 da Argentina, isso nas finais de Copas. Esse jogo já aconteceu 7 vezes em Copas do Mundo, com 4 vitórias da Alemanha, 2 empates e 1 vitória da Argentina. E Alemanha e Iugoslávia já aconteceu 6 vezes, com 4 vitórias da Alemanha, 1 empate e 1 vitória da Iugoslávia. E aqui não está computado o jogo Alemanha 0, Sérvia 1 na Copa de 2010. Como eu comentei, né, eu separei as estatísticas da Sérvia, que é uma república que fazia parte da Iugoslávia e hoje é um país independente, das estatísticas da antiga Iugoslávia. Então eu não contei. Então esse jogo Alemanha 0, Sérvia 1 em 2010. Então Alemanha e Iugoslávia já aconteceu 6 vezes em Copas do Mundo. Esses foram os confrontos que mais ocorreram na história das Copas do Mundo. O confronto que aconteceu mais vezes seguidas em Copas, né? Mais vezes em Copas seguidas. É um confronto, é um clássico entre 2 das 4 seleções mais tradicionais em Copas do Mundo, que é o confronto Itália e Argentina, que aconteceu pela primeira vez na primeira fase da Copa de 74, terminou 1-1. Na Copa seguinte, em 78, na primeira fase da Copa, a Itália ganhou por 1-0, um jogo que foi em Buenos Aires, né? A Copa de 78 foi sediada na Argentina, e a Itália ganhou por 1-0. Em 1982, a Itália ganhou da Argentina por 2-1 na segunda fase da Copa, de 82. Na Copa de 86, num jogo válido pela primeira fase, foi 1-1, Itália 1, Argentina 1 na Copa de 86. E na quinta Copa seguida, Itália e Argentina se enfrentaram mais uma vez, e foi 1-1. Isso na Itália, o jogo foi em Nápoles, né? Na Copa sediada na Itália, na Copa de 90. E o jogo terminou 1-1, foi válido pela semifinal da Copa, e na prorrogação o jogo terminou 0-0, e nos pênaltis a Argentina ganhou por 4-3. A Argentina com isso se classificou à final da Copa de 90 e a Itália foi eliminada, foi disputar o 3º lugar da Copa do Mundo. Então esse confronto aconteceu em 5 Copas seguidas.
E é um recorde isso, um confronto acontecer em tantas Copas seguidas como Itália e Argentina, que aconteceu 5 vezes. Quando uma seleção que seria campeã perdeu, ou seja, em que casos a seleção que foi campeã do mundo perdeu algum jogo durante a Copa. Isso aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu. A primeira vez que aconteceu foi a Alemanha Ocidental, que na primeira fase da Copa de 54, com uma seleção mista, com jogadores, alguns titulares e alguns reservas, perdeu da Hungria por 8-3. Uma goleada histórica. Mas essa goleada não eliminou a Alemanha Ocidental da Copa. A Alemanha Ocidental continua disputando a Copa. Na final, enfrentou a Hungria novamente e ganhou por 3-2, sagrando-se campeã mundial, mesmo tendo tomado por 8-3, tomado de 8-3 durante a Copa. Alemanha Oriental 1, Alemanha Ocidental 0 em 74, na Copa sediada na Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, que seria a campeã mundial de 74, perdeu da Alemanha Oriental por 1-0 e depois ainda não foi eliminada com essa derrota e seria a campeã do mundo, mesmo com essa derrota aí, no curioso confronto entre as duas Alemanhas, né? A Alemanha Oriental ganhou da Alemanha Ocidental, mas quem foi campeã do mundo foi a Alemanha Ocidental no final. Itália 1, Argentina 0 na Copa de 78. A Argentina perdeu da Itália de 1-0 na primeira fase da Copa de 78, mas conseguiria chegar ao título mundial naquele ano de 78, na Copa que sediou, né? Na Copa que sediou. E Suíça 1, Espanha 0 na Copa da África do Sul de 2010. Este jogo valeu pela foi a estreia das duas seleções na Copa. A Espanha perdeu por 1-0 da Suíça. A Espanha era uma das favoritas à Copa do Mundo. Essa derrota foi considerada uma grande surpresa. E a Espanha, ao final, seria a campeã do mundo de 2010, mesmo começando a Copa perdendo por 1-0 para a Suíça. A Espanha se recuperou na primeira fase e depois passou nas oitavas de final, quartas de final. Passou nas oitavas de final por Portugal. Passou nas quartas de final pelo Paraguai, na semifinal pela Alemanha e na final ganhou da Holanda. A Espanha, que seria a campeã do mundo de 2010, perdeu da Suíça por 1-0. Portanto, nas 21 Copas do Mundo que já ocorreram, em 4 delas, o campeão do mundo perdeu uma partida. São esses 4 casos aqui, citados aqui. Perdeu uma partida em sua trajetória, né? Na Copa que viria a vencer. Vitórias e derrotas consecutivas, né? Uma estatística de vitórias e derrotas consecutivas. Algumas dessas curiosidades que eu estou citando aqui só estão nessa Masterclass. Outras curiosidades eu mencionarei novamente quando eu falarei das curiosidades no vídeo de curiosidades do curso das Copas. Lá. Seleção com mais vitórias consecutivas é o Brasil. O Brasil tem 11 vitórias consecutivas em Copas do Mundo. 7 vitórias em 2002 e 4 vitórias em 2006. Tudo em sequência, totalizando 11 vitórias consecutivas. E a seleção com mais derrotas consecutivas foi o México. O México teve 9 derrotas consecutivas em Copas do Mundo. 3 na Copa de 1930, 3 na Copa de 1950, 2 na Copa de 54 e 1 em 58. Aí no segundo jogo do México na Copa de 58, o México empatou a sua partida e quebrou essa sequência de derrotas consecutivas. Outras sequências. Seleção com a maior invencibilidade, o maior número de jogos seguidos sem perder. É o Brasil. O Brasil tem uma sequência de 13 jogos sem perder em Copas do Mundo. Foram 6 jogos na Copa de 58, 6 jogos em 62 e 1 jogo na Copa de 66. Curiosamente, o Brasil perdeu para a Hungria antes dessa sequência e depois dessa sequência. Quebrou a sequência com uma derrota para a Hungria. O Brasil perdeu para a Hungria de 4-2 na Copa de 54 e de 3-1 no segundo jogo na Copa de 66. E aí quebrou essa sequência de 13 jogos sem perder, que é o recorde na história das Copas do Mundo até hoje. E a seleção com o maior número seguido de partidas sem vencer, ou empatando ou perdendo. Que seleção é essa? É a seleção da Bulgária, que tem uma sequência de 17 jogos, sendo 3 em 62, 3 em 66, 3 em 70, 3 em 74, 4 em 86 e 1 jogo em 94 sem vencer. A Bulgária, e esses foram os 17 primeiros jogos da Bulgária em Copas do Mundo. A Bulgária jogou a Copa de 62, 66, 70, 74, 86. Na sexta Copa que a Bulgária jogou, na sexta Copa, que foi a Copa de 94, a Bulgária conseguiu ganhar a partida da Grécia por 4-0
e conquistou sua primeira vitória em Copas do Mundo, enfim, na sua 18ª partida. E essa sequência de 17 jogos sem vitória, seguidos, né? Essa sequência de 17 jogos seguidos sem vitória é um recorde na história das Copas do Mundo. E a Bulgária aqui tem essa triste sequência, vamos dizer assim, tem esse triste recorde de 17 jogos seguidos sem vitória em Copas. O maior período entre duas participações em Copas do Mundo. Uma seleção participa de uma Copa e demora muito para voltar de novo. Quem demorou mais? Foram duas seleções. O período foi 56 anos. Duas seleções levaram 56 anos para jogar uma Copa e voltar a uma Copa do Mundo. O Egito jogou a Copa de 1934 e só voltou a jogar uma Copa do Mundo na Copa de 90, 56 anos depois. Curiosamente, a Copa de 34 e a Copa de 90 são Copas realizadas na Itália. Foram Copas ambas realizadas na Itália. Por uma enorme coincidência, o Egito jogou a primeira Copa que fez na Itália, depois voltou 56 anos depois na mesma Itália. E a Noruega, que jogou a Copa de 38 na França e só retornou a jogar uma Copa do Mundo em 1994, na Copa dos Estados Unidos, 56 anos depois. Esse é o maior período entre duas participações em Copas do Mundo. Quais seleções jogaram mais vezes finais de Copas do Mundo, né? Quais seleções jogaram mais vezes finais de Copas do Mundo? A Alemanha jogou 8 finais de Copas do Mundo, em 54, 66, 74, 82, 86, 90, 2002 e 2014. Nessas 8 vezes, a Alemanha ganhou 4 vezes a final, em 54, 74, 90 e 2014, e nas outras 4 vezes ela perdeu a final. O Brasil jogou 7 vezes a final, 50, 58, 62, 70, 94, 98 e 2002, ganhou 5 vezes a final e perdeu 2. O Brasil ganhou as finais de 58, 62, 70, 94 e 2002 e perdeu as de 50 e 98. Considerando que em 1950 o jogo decisivo entre Brasil e Uruguai foi uma final. Isso eu detalho mais no vídeo sobre a Copa de 50. E a Itália ganhou 6 vezes. Ganhou não, jogou 6 vezes a final da Copa do Mundo, em 1934, 38, 70, 82, 94 e 2006. Dessas 6 vezes, a Itália ganhou 4 vezes a final, em 34, 38, 82 e 2006. E foi vice-campeão do mundo em 70 e 94. Curiosamente, 2 vezes contra o Brasil. Curiosamente, o Brasil foi campeão do mundo nessas 2 vezes, em 70 e 94, superando a Itália na final. São as 3 seleções essas, Brasil, Alemanha e Itália, são as seleções mais tradicionais da história das Copas do Mundo. E a Argentina está em 4º lugar. Não à toa, Brasil, Alemanha e Itália são os que mais têm presenças em finais de Copas. Quais seleções jogaram mais vezes semifinais de Copas do Mundo? Aí a Alemanha tem um dado impressionante. A Alemanha jogou 13 semifinais de Copas do Mundo em 19 Copas das quais participou. É uma estatística impressionante, quer dizer, das 19 Copas das quais participou, em 13 a Alemanha chegou pelo menos às semifinais. Isso é incrível. O Brasil, em 21 Copas, né, a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo é o Brasil, nas 21 Copas das quais participou, o Brasil chegou às semifinais 11 vezes. Chegou entre os 4 primeiros, né, vamos chamar assim, 11 vezes. E a Itália chegou 8 vezes em 18 participações em Copas do Mundo, aí, entre os 4 primeiros. Quais seleções ficaram mais Copas sem perder? Quais seleções ficaram mais Copas sem perder? O Brasil das 21 Copas das quais o Brasil participou, em 7 delas o Brasil saiu sem perder. Em 58, 62, 70, 78, 86, 94 e 2002. Perceba que o Brasil foi campeão em 5 delas, só que em 78 e 86 o Brasil saiu sem perder e não foi campeão. Em 78, o Brasil foi eliminado da final pela Argentina no saldo de gols. Em 1986, o Brasil foi eliminado pela França na disputa por pênaltis, depois de um jogo que terminou empatado. Não perdeu também. E a Itália saiu 6 vezes de uma Copa sem perder, nas Copas de 34, 38, 82, 90, 98 e 2006. Em 4 dessas Copas, a Itália foi campeã, e ela não foi campeã na Copa de 90, quando ela foi eliminada nos pênaltis na semifinal pela Argentina, e na Copa de 98, quando ela foi eliminada nos pênaltis, nas quartas de final, pela França. Qual seleção fez mais gols em uma edição de Copa? Esse é um recorde da incrível Hungria,
na Copa de 54. A Hungria foi vice-campeã do mundo em 54. Ela fez 27 gols em 5 partidas, o que é uma média absurda, absurdamente alta, né? E nenhuma seleção conseguiu fazer tantos gols em uma Copa do Mundo quanto a Hungria de 54, que fez 27 gols em 5 partidas. Aqui está uma foto da seleção da Hungria de 54, uma das melhores seleções já montadas na história do futebol. Essa seleção é fantástica. Eu queria destacar aqui o Kocsis, que era o maior artilheiro dessa seleção, grande jogador, e aqui o Puskás, que era o maior craque da seleção, o maior craque da história da Hungria, um dos maiores craques da história do futebol. O Ferenc Puskás aqui, e aqui o Sándor Kocsis aqui. E todos os 11 jogadores eram muito bons dessa excepcional seleção da Hungria de 1954. Essa seleção ela foi muito ativa de 1950 a 1956 e marcou época, foi campeã olímpica em 1952 e vice-campeão do mundo em 54, quando perdeu por muito pouco a final da Copa para a Alemanha por 3-2 e era a franca favorita ao título de 54, mas acabou não ganhando a Copa do Mundo naquele ano. Qual seleção tomou menos gols em uma Copa? Foi a Suíça. Na Copa de 2006, ela não tomou nenhum gol em 4 jogos e ela foi eliminada na disputa por pênaltis pela Ucrânia. Mas no tempo normal e prorrogação, a Suíça não tomou nenhum gol e é o único caso na história das Copas até 2018 de uma seleção que não tomou nenhum gol em uma Copa do Mundo. E a Suíça fez 4 jogos naquela Copa. Qual seleção tomou mais gols em uma Copa? Tem uma que tem esse feito, foi a Coreia do Sul, que era uma seleção muito limitada. Na Copa de 54, ela tomou 16 gols em 2 jogos. E é a seleção que tomou mais gols em uma Copa do Mundo, foi a Coreia do Sul em 1954, tomou 16 gols em 2 jogos. O Brasil é a única seleção que participou de todas as 21 Copas, como eu comentei, né? E Luxemburgo, a seleção de Luxemburgo é a única seleção que participou de todas as edições das eliminatórias, que foram 20 edições até hoje. Porque a primeira Copa do Mundo de 1930 não teve eliminatórias. Todas as 13 seleções que se inscreveram participaram da Copa de 30, sem precisar fazer nenhum jogo anterior à Copa. E a partir da Copa de 34 já houve eliminatórias. E Luxemburgo é a única seleção que participou de todas as edições das eliminatórias. E, curiosamente, não foi a nenhuma Copa até hoje. Luxemburgo não se classificou para disputar nenhuma Copa do Mundo até hoje, mas em todas as edições das eliminatórias eles participam e insistem com a esperança de um dia conseguir chegar a uma Copa do Mundo. Luxemburgo participa das eliminatórias pela região, né, pelo continente europeu, que é o seu continente, que costuma ter eliminatórias muito difíceis. Os sobreviventes, jogadores que atuaram na Copa de 38, antes da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, e a Segunda Guerra Mundial impediu que ocorressem as Copas de 1942 e 1946. E aí, só voltou a haver uma Copa do Mundo em 1950. Então, quem jogou a Copa de 38 e conseguiu jogar a Copa de 50, depois da Segunda Guerra, seria, entre aspas, um sobrevivente, né? Entre aspas não, né? Seria literalmente um sobrevivente aí. Apenas 2 jogadores conseguiram essa façanha. O jogador suíço Alfred Bickel, que jogou 2 partidas na Copa de 38 e fez 3 jogos na Copa de 50, enfrentando o Brasil na Copa de 50. Enfrentou o Brasil na Copa de 50 num jogo que terminou 2-2. E o Erik Nilsson, que está nessa foto aqui da Suécia, o Erik Nilsson, que fez um jogo em 1938 contra o Brasil, na disputa de 3º lugar. O Brasil ganhou por 4-2. E fez 5 jogos na Copa de 50, enfrentando em um desses 5 jogos o Brasil, na maior goleada que o Brasil conseguiu na história das Copas do Mundo, quando o Brasil ganhou da Suécia de 7-1. Então o Erik Nilsson fez um jogo em 38 e 5 jogos na Copa de 50. Estes 2 jogadores, Alfred Bickel e Erik Nilsson, são os únicos jogadores que atuaram na Copa de 38 e voltaram a jogar uma Copa do Mundo, no caso 12 anos depois, em 1950. Passando pela Segunda Guerra Mundial. Houve algum árbitro sobrevivente, árbitro que apitou antes da Segunda Guerra Mundial e depois voltou a apitar em uma Copa depois? Sim, houve um. Houve um, o sueco Ivan Eklund, que apitou 3 jogos em 1934, incluindo a semifinal Itália 1, Áustria 0 e a final Itália 2, Tchecoslováquia 1. Essa foto aqui é da final da Copa de 34, o goleiro italiano Combi cumprimentando o goleiro tcheco Planica, que eram os capitães das seleções Itália e Tchecoslováquia, que fizeram a final da Copa de 34.
E aqui está o Eklund, o árbitro. Ele apitou 2 jogos em 1938, incluindo Brasil 6, Polônia 5, que é um jogo sensacional da Copa de 38, e um jogo na Copa de 50. E houve mais 2 árbitros que participaram da Copa de 38 e voltaram a participar em 50. Só que eles não apitaram jogos, eles só atuaram como bandeirinhas ou auxiliares na Copa de 50. Houve mais 2 árbitros sobreviventes. Então, no total, foram 3 árbitros sobreviventes, 2 deles que atuaram como auxiliares em 1950. Qual foi a única seleção que venceu todos os jogos das eliminatórias de uma Copa do Mundo e da Copa seguinte? Só o Brasil. Foi o Brasil de 1970 que conseguiu essa façanha. O Brasil conquistou 6 vitórias em 6 jogos pelas eliminatórias da Copa de 70, eliminatórias essas que foram disputadas em 1969, e conquistou 6 vitórias em 6 jogos na Copa de 70, totalizando 100% de aproveitamento, 12 jogos, 12 vitórias e campeão mundial. Incrível a campanha do Brasil na Copa de 70. Campanha tão incrível que merece uma foto aqui. Essa foto é da seleção brasileira de 70, que é a seleção titular do Brasil na Copa de 70, Carlos Alberto Torres, o capitão do Brasil, Félix, o goleiro, Wilson Piazza, Brito, Clodoaldo, Everaldo e aqui o preparador físico Admildo Chirol. Aqui embaixo o massagista Mário Américo, aqui o Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino. E aqui o massagista Nocaute Jack. Essa seleção é uma das maiores seleções de todos os tempos, para alguns a maior de todas, e teve esse aproveitamento espetacular aí, né, de ganhar os 6 jogos das eliminatórias, com alguns jogadores diferentes aqui dessa seleção, não foram todos os jogos com a mesma seleção, e ganhar os 6 jogos da Copa do Mundo, com essa seleção aqui que foi a titular, né? Nem todos os jogos foram exatamente com essa seleção, em um ou outro jogo mudou algum jogador, mas a seleção titular de 70 era essa. Falando da seleção brasileira brevemente, ó, quem mais jogou? Né? Já estou terminando as curiosidades aqui. Quem fez mais jogos? O Cafu, o capitão Cafu, né? De 1994 a 2006 ele fez 20 jogos. Mais vitórias. O Cafu também, né? Conquistou 16 vitórias nas 4 Copas que ele disputou, né? De 94 a 2006. Mais empates foi o goleiro Emerson Leão, que nas Copas de 74 e 78 ele conquistou 5 empates. É o jogador brasileiro que conquistou mais empates em Copas do Mundo. E quem teve mais derrotas foi o Jairzinho, um grande craque, um grande jogador, que jogou as Copas de 66, 70 e 74 e teve 4 derrotas pelo Brasil em Copas do Mundo, 2 em 66 e 2 em 74. Mas esse número é enganoso, porque o Jairzinho é um dos grandes jogadores da história do Brasil, foi um jogador extraordinário na Copa de 70, marcando 7 gols em 6 jogos e campeão do mundo de 70. Então esse número de derrotas do Jairzinho em Copas do Mundo é enganoso, porque o Jairzinho tem muito mais vitórias do que derrotas em Copas do Mundo e marcou sua história com a participação espetacular que fez na Copa de 70, sendo campeão do mundo e um dos destaques da seleção brasileira. Falando do curso, né, de História das Copas do Mundo que eu montei, estou divulgando nesta Masterclass aqui. O curso tem 22 vídeos, né, que são 22 módulos, né, que eu chamo de módulos, com apresentações sobre a história das Copas, contendo informações e fotos. Tem um bom número de fotos também, né, de fotos, para ilustrar as apresentações. E desses 22 vídeos, como eles são, né? Há um vídeo para cada Copa de 1930 a 2018, isso totaliza 21 vídeos, e um vídeo com uma miscelânea de curiosidades sobre os mundiais, que tem algumas das curiosidades que eu citei aqui e outras que eu não citei nessa Masterclass aqui. O tempo médio de cada vídeo é de 47 minutos, né? Tem vídeos maiores, vídeos menores, o tempo médio de cada um dos 22 vídeos é 47 minutos. O tempo total do curso é superior a 17 horas, dá um pouco mais de 17 horas. E são apresentados mais de 950 slides nos vídeos. Mais de 950 slides nos vídeos. Cada vídeo sobre uma Copa, né? O que ele contém? Ele contém informações gerais sobre a determinada Copa, curiosidades sobre a seleção brasileira que disputou a Copa, informações sobre cada jogo que o Brasil disputou na Copa, portanto, o curso completo vai falar de cada um dos mais de 100 jogos que o Brasil já fez em Copas do Mundo. Informações sobre os jogos mais marcantes da Copa, sem contar com o Brasil, inclusive, né? E sobre a final da Copa. E curiosidades gerais sobre a Copa, tal, curiosidades gerais sobre a Copa.
Todo vídeo sobre cada Copa, Copa de 30, Copa de 1934, de 38, tem tudo isso sobre cada Copa. O curso é direcionado a todos os apaixonados pela história do futebol e, em particular, pela história das Copas do Mundo. Né? E ele pode ser acompanhado por crianças, especialmente a partir dos 12 anos, que se interessam por esse assunto, e, claro, por adultos. Claro, por adultos. Eu agradeço a atenção de vocês e, com isso aqui, termino a Masterclass do curso sobre a história das Copas do Mundo que eu montei. Um grande abraço.